Oi, gente, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Silvia, da Escola Essa de Diadema. Hoje a gente vai trabalhar transformação de soro, né? Só que a gente já viu isso na aula anterior, a gente usou a transformação de soro para poder determinar com base em água destilada, né? Fazer soro com base a partir de água destilada. E hoje a gente vai fazer a transformação tendo como base o próprio soro, né? Lembra, água destilada, solvente universal que não possui gramas, né? Então ele não tem soluto lá dentro. Já o soro ele apresenta soluto, então eu tenho que considerar quanto grama tem, né, para poder somar com aquilo que eu vou colocar, certo? Vamos começar primeiro, né, vendo, então, revendo alguns conceitos, daqui vocês já viram na aula anterior, por isso eu só vou repassar, tá? A gente tem aqui concentrações específicas de soro, né? Soro glicosado de 5, soro glicosado de 10, soro fisiológico, né, 0,9 e ampolas. Não importa da forma que ele seja acoplado, né, que ele tenha sido feito, né, a embalagem dele. São soros, tá, gente? Então, ó, soro glicosado de 5 e soro fisiológico 0,9%, eles são soros que têm uma concentração muito próxima ao plasma sanguíneo, né? Por isso que são soros mais utilizados. Mas às vezes o paciente ele tem uma doença específica que tem, por exemplo, deficiência da metabolização da glicose, né? Aí ele não pode tomar um soro glicosado a 5%, tem que ser um soro menor. Aí esse soro ele já é hipotônico. Então, esse soro aqui, ó, eu não tenho no comercial, né, um soro abaixo de 5%. Então, eu teria que transformar um soro de 5%, por exemplo, numa concentração menor. Como que eu faço isso? Transformando. Ou, por exemplo, um soro glicosado de 12%. No comercial não se vende, né? Mas eu preciso fazer, tá? Então, eu utilizo, né, do que eu tenho na minha mão, ampolas em alta concentração, para poder transformar soro, tá bom? Qual que é a finalidade do soro? Hidratação, alimentação, curativos, compressa ocular, compressas diversas, né? Solventes de medicação, lembrando que a água é o meu solvente universal, mas eu tenho medicamentos que só podem ser diluídos em soro, ou soro glicosado, ou soro fisiológico, devido à sua osmolaridade ou devido à concentração de soluto, tá? Eu só posso diluir alguns medicamentos, então, especificamente em soro. Isso, e o soro, né, geralmente ele já vem com esse medicamento, tá? Hã, quanto à concentração de soluto solvente, né, se o soro ele tem uma concentração bem equilibrada, isso significa que ele está bem próximo, né, do meu plasma sanguíneo, então eu chamo essa solução de isotônico. Hipertônico, está bem acima, né, uma concentração super densa daquele soluto. E já o hipotônico é uma concentração bem abaixo, eu tenho mais solvente do que soluto, tá? Aqui eu tenho mais soluto do que solvente. E aqui eu tenho uma concentração equilibrada. Os volumes dos soros comercializados, né, que a gente sabe que existe, soro glicosado de 5 de 10%, soro fisiológico a 0,9%, soro glicofisiológico que é comercializado, mas não é comprado tanto por hospitais, a não ser que seja hospital específico pediátrico, né? Fora isso, os hospitais eles pedem para que o profissional ele acabe transformando um soro fisiológico ou glicosado num soro glicofisiológico, tá? Eu vou explicar isso daqui depois numa aula específica. Soro de Ringer. Eu tenho tanto o Ringer lactado quanto o Ringer simples, que são utilizados em situações específicas, como trauma, queimadura, grandes cirurgias, certo? E eu tenho os volumes de soros que podem variar de 10 e de 20 ml, que são as ampolas, e os frascos de 10, 250, ou 10 não, né? 100, 250, 500 e 1000 ml, né? Eu tenho aí frasco de 50? Tenho, mas todos os hospitais compram? Não. Então, se eu não tiver um frasco de 50, provavelmente eu vou usar o que mais me aproxima, que é o de 100, tá? Então, varia muito essa transformação. Por que que a gente tem que transformar?
porque nem sempre você vai ter nas mãos aquilo que o médico precisa, né? O que o paciente precisa, perdão, que o médico prescreveu e que o paciente precisa. Às vezes o médico ele prescreve um soro, né, de 10% e a unidade não compra soro de 10%, ela só tem o soro de 10, de 5. Então você tem que transformar um soro de 5 em 10. Ou às vezes você só tem o soro de 10 porque acabou de 5 e você tem que transformar o de 10 em 5%. Então, isso acaba acontecendo, gente, hospital público é o que mais acontece, tá? Então, a gente tem essa realidade aí. Vamos aos exemplos, vai com calma, presta atenção, não é difícil, tá bom? Não, né? Fala assim, só que não, né, professora? Vamos lá, vamos entender. Antes de começar, lembra, tá? Você busca o que você não tem, você trabalha primeiro com o que você tem nas mãos, depois você deve seguir todos os passo a passos e por último, né, você lembra que você trabalha primeiro com gramas para depois você transformar as gramas em ml, tá? Lembra, as gramas é o que você determina daquilo que você tem, os ml é aquilo que vai dentro do soro. Tudo que for resposta em ml vai dentro do soro, certo? Então vamos lá no passo a passo, segue o passinho aí do Romano, né? Não vai ser difícil. Transformação com base em soro. Primeiro exemplo, ó. O paciente deve receber um soro glicosado de 10% de 1000 ml. Temos disponível soro de 5% de 1000 ml, né, glicosado, e glicoses, ampolas de glicose, de 25% com 10 ml. Aqui, gente, é só porcentagem. Vocês já trabalharam porcentagem na outra aula, né? Lembra? Quantas gramas eu tenho num soro de 10% de 1000 ml? É o que eu vou fazer, tá? Primeiro, segundo e terceiro passo, só vou determinar porcentagem. Então, ó, vamos entender o que você tem na mão, tá? Você tem um soro glicosado de 1000, você tem ampolas que você tem que transformar isso no soro glicosado de 10% em 1000 ml, certo? Isso é o que você tem que fazer. Então, você só tem essa glicose e essa glicose, que você vai ter que transformar nesse soro aqui, certo? Diferentemente da outra aula que a gente trabalhou 4 passos, nessa daqui você vai ter que fazer 5 obrigatoriamente, tá? Por quê? Porque você tem a base com soluto dentro, não é mais água destilada, você tá falando de soro, ok? Então vamos lá, ó. Então, a mesma prescrição, só vou agora fazer o passo a passo daquilo que eu tenho. Primeira coisa que eu pego da minha prescrição, o soro que eu vou ter como base, que eu vou usar como base de transformação. Então, ó, o soro é um soro glicosado de 5% para 1000 ml. 5 gramas tá para 100, X tá para 1000. Lembra, unidade de medida embaixo de unidade de medida. 5 vezes 1000, 5000, que vai dividir para 100. O soro que você tem nas mãos aí de 1000 ml, ele te doa 50 gramas de glicose. Segunda coisa que você vai fazer, determinar as ampolas, né, a grama das ampolas que você tem. Você tem aí ampolas de 25%, né, com 10 ml. Então, 25 gramas para 100, 10 ml para X, unidade de medida embaixo de unidade de medida. 25 vezes 10 dá 250, que vai dividir para 100, né? E você vai ter aí cada ampola de 10 ml te doando exatamente 2,5 gramas de glicose. Olha o que você acabou de fazer. Você pegou os dois produtos que você tinha na mão e você determinou quanto cada um te dá de glicose. Lembra, é tudo em grama, tá? Terceiro passo, você vai agora determinar quanto de glicose você precisa para o soro que você não tem, tá? Então, ó, pega o soro aí que você não tem, a porcentagem dele, 10%, 10 gramas para 100 ml. O soro tem que ser de 1000 para X. X vai ser igual a 10.000 dividido por 100. X é igual a 100 gramas. O soro que você precisa, ele tem que ter 100 gramas. Mas o soro que você tem nas mãos é o quê? De 50. Da onde você vai tirar o restante da gramagem para poder completar a 100? Das ampolas de glicose. Então, ó, primeiro passo, pro quarto passo, você vai determinar o que te falta para você poder completar seu soro. Você sabe que você precisa de 100 gramas, certo? Porque ele está falando para você aqui, ó, 100 gramas, tá? Mas você só tem quanto? 50. 100 menos 50, tá faltando quantas gramas de glicose? 50 gramas, gente, tá? Da onde você vai tirar essa 50 gramas? Das ampolas de glicose. Por que das ampolas? É isso que vocês não entendem na sala de aula.
O soro que você tem, ele já está determinado que ele tem 50 gramas. Ele não tem como expandir, né? Ele já vem de fábrica, ó, tem 50 gramas aqui. Mas as ampolas, elas são variáveis. Eu posso pegar uma ampola e jogar lá dentro, posso pegar 2 ampolas e jogar lá dentro, 3 ampolas. Isso vai variar do quanto de gramagem que eu quero chegar, de quantas gramas eu preciso, tá? E isso é o meu quinto passo. Então, no meu quinto passo, ó, eu vou pegar a grama que me falta, mais as ampolas. Por quê? Porque são elas que vão me doar a glicose que está faltando. Eu já não tinha determinado que 25, ou 25 não, 2,5 gramas estava para 10 ml, então eu vou pegar, ó, 2,5 gramas tá para 10 ml. Quanto tá me faltando de grama, né? 50. Ó, 50 gramas é o que estão me faltando. Então, eu vou pegar 50 gramas para X ml. Agora a gente está falando, ó, em ml, que é o volume que eu tenho que colocar dentro do meu soro. Então, ó, 50 gramas tá para X, né? Para X não, para 10, que vai dar 500, que vai dividir 2,5 gramas aqui, né? X vai ser igual a 200 ml. Então, ó, para poder suprir, né? Os 50 gramas que está faltando dentro desse soro aqui de 5%, eu vou ter que pegar 200 ml de glicose. Ou seja, né, eu vou ter que usar 20 ampolas de glicose, porque se cada uma me dá 10, eu preciso de 200, né? Vai ser 20 ampolas. Então, ó, tenta visualizar o que eu vou colocar aqui agora. Você tem um soro de 1000, você tem essas ampolas, certo? Para você transformar isso daqui, você vai precisar do seu soro de 1000 mais 200 ml, né, da glicose de 25%. Então, 20 ampolinhas dessa daqui, para você ter o soro que você precisa. Só que, gente, numa lógica, tá? E é isso que eu quero que vocês passem a entender agora. Na lógica lá da água destilada, você poderia pegar simplesmente a água destilada e jogar fora, né? Por exemplo, aqui, o soro é glicosado de 1000, né? Seria, no caso aqui, por exemplo, se fosse a água. Se fosse uma água destilada de 1000, você poderia pegar 200 ml dessa água e jogar fora tranquilamente, que você não estaria jogando soluto nenhum fora. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu tô seguindo a apostila da escola, tá? Que ela só determina que a gente trabalha aí 5 passos. O que você tem que entender é o seguinte: se você colocar 200 ml de glicose a 25% dentro do soro glicosado de 5%, você não vai ter o volume de 1000, você vai ter o volume de 1200, certo? Então, ó, segue o mesmo conceito. Para poder colocar 200 ml dentro de um recipiente que já vem determinado que ele tem lá 1000 ml, né? Eu vou ter que tirar 1000. É igualzinho um copo. O copo tem 200 ml. Se você encher o copo, ele já vem com 200 ml. Você quer colocar mais alguma coisa lá dentro, você vai ter que tirar um pouco da água. Senão você vai transbordar o copo, né? Você vai exceder a capacidade dele. E é a mesma coisa aqui. Para poder colocar 200 ml, eu vou ter que tirar 200 ml desse soro. Só que aqui não é água destilada, tá? Aqui é glicose. Se eu tô tirando 200 ml, significa que é só você fazer uma conta rápida comigo, ó. Se 5 gramas tá para 100 ml, se você tá tirando 200 ml, você tá jogando fora 10 gramas. E essas 10 gramas, elas vão fazer falta lá na frente, certo? Por isso que eu falo, a conta de transformação de soro, ela não termina aqui, tá? Aqui a gente está aprendendo 5 passos. Para quem tiver interesse em aprender mais passos, me dá aí um help, fala assim, ó, professora, eu quero, e eu explico para você como chegar lá na frente, tá? Eu tenho contas aí de 7, 10, 13, vai até, tem uma que vai até 17 passos. Então, depende muito daquilo que você realmente quer aprender. Eu não vou me estender além da apostila, porque isso foi o que foi proposto pelo curso, certo? Mas eu quero que vocês entendam que existe mais passos. Então, ó, numa lógica, tá? Você trabalha com soro de 1000, certo?
Mas para você colocar 200 ml, você vai ter que tirar 200 aí. Então, ó, por que eu coloquei menos 200? Porque vai ser o menos 200 das ampolas. Então, do soro de 1.000, você vai ter que tirar 200. Então, a sua base, na verdade, vai ser 800 ml de soro glicosado, de 5, né? Mas, se você tirou 200 de soro, você vai colocar 200 de ampola. 200 ml da ampola. E isso vai te dar um soro, né? Teoricamente, aí, de soro glicosado de 1.000 ml, porque 200 mais 800 vai dar 1.000 ml de soro glicosado a 10%, tá? Como que seria a sua resposta? Para obter o soro desejado, devo utilizar 800 ml de soro glicosado a 5%, né? E acrescentar aí 200 ml de glicose a 25%, tá? Ou você poderia responder, devo acrescentar no soro, né? Sem ter que descontar nada disso daqui, né? Só que daí você tem que lembrar que você não está trabalhando com volume de 1.000, mas sim de 1.200. Aí você colocaria, vou para transformar esse soro, né, de glicose de 5%, precisarei de 200 ml de glicose a 25%. Ponto. Isso daí você também pode responder, não tem problema nenhum, tá? Essa tabelinha aqui, ó, ela não é obrigatória você construir. Eu só construo ela para você poder entender que para você colocar esses 200 ml de ampola, você antes tem que tirar ele aqui, né, para poder caber, fechar o seu volume, tá? Ah, professora, mas tem importância colocar volume a mais? Tem, gente. Se for um paciente renal, 200 ml é o copo que ele toma por dia, tá? Então, tem aí sim suas diferenças, ok? Mais um exemplo, presta atenção, tá? Não é difícil, mas é para você entender. Vamos lá? Ó, transformação ainda com base em soro. O paciente ele tem que receber 15, um soro de 15, glicosado de 15% de 500 ml. Temos disponível somente aí, ó, o soro glicosado de 5% de 500 ml, ou 500 não, de 1.000 ml. E ampola de glicose de 25%, e ele te pergunta como deve proceder. Primeira coisa que você olha numa transformação de soro são os volumes, tá? Presta atenção no volume, gente. O soro que você precisa, ó, ele tem um volume muito menor do que aquilo que você tem. Isso daqui já é a ideia para que você entenda que você vai começar, antes de fazer qualquer conta, você já vai jogar fora aqui, ó, 500 ml de soro, para você poder igualar os seus mls. Porque se você trabalhar com 1.000, o seu soro vai dar errado, certo? Então, ó, o seu soro é de 500, né? Você precisa de um soro de 500, mas o seu soro é de 1.000. Primeira coisa que você faz aqui é você já entender que você vai trabalhar com 500 ml, você não vai trabalhar com 1.000, certo? Então, ó, vamos lá, vamos entender o que você tem nas mãos. Você tem um soro glicosado de 1.000, você tem ampolas de glicose e que você tem que transformar esses dois na glicose a 15%, certo? Isso é o que você tem na mão. Vamos nos passos. Lembra que eu falei, seu soro é de 1.000, ótimo, mas você precisa de 500. Então, aqui, ó, na minha conta, eu não vou usar 1.000, tá? Eu já parto na minha base aqui de 500 ml, certo? Então, ó, 5 gramas tá para 100, 500 ml, né? Porque eu já vou ter jogado fora 500 aqui, vai estar para X, né? 25 vezes 500, 2.500 dividido para 100. Vai me dar um soro aí, ó. Quando eu jogar metade do meu soro fora, eu vou ficar com 25 gramas em 500 ml, certo? Então, ó, um soro glicosado de 5% de 1.000, quando eu jogo metade fora, ele me dá um soro glicosado de 500 com 25 gramas, tá? Segunda coisa que eu faço, ó, glicose, né? Pego aí minha ampola. A minha ampola está dizendo que é 25 gramas ou 25% por cento para cada 10 ml. Então, faço a conta da porcentagem. 25 gramas está para 100, X está para 10. 25 vezes 10, 250 dividido para 100. E isso me dá cada ampola de 25% de 10 ml tem 2,5 gramas de glicose, tá? E agora determino o soro que eu preciso. O soro que eu preciso, ó, ele está dizendo o seguinte, que é um soro glicosado de 15% de 1.000 ml, de 1.000 ml não, de 500, tá, gente? Aqui eu coloquei errado, mas depois eu corrijo, certo? Então, ó, vai ser 15 gramas para 100, tá?
e X para 500, porque ele está dizendo para você que o volume é de 500. Então, ó, X vai ser igual a 500 vezes 15, né? 7.500, dividido por 100. O soro que você precisa tem que ter 75 miligramas, mas o soro que você tem 25, certo? É o seu quarto passo, ó. Tira a glicose daqui. Você vai pegar 75 menos 25 e vai descobrir quanto está faltando nesse soro, né? Quanto te falta ainda de glicose? Falta 50 gramas. O que que você vai fazer? Você vai agora pegar, né, o quinto passo. Você vai pegar as suas ampolas de glicose para chegar a esses 50 gramas. Então, ó, 25 gramas tá para 10, porque você determinou que cada 10 ml de glicose tem 25 gramas. E tá te faltando, ó, 50 gramas ainda, que você só pode tirar da glicose. Porque o seu soro, ele já vem de fábrica com um soluto lá dentro. Ele não consegue aumentar o soluto sozinho. Você tem que colocar as ampolas de glicose lá dentro, tá? Então, ó, a diferença que você determinou do soro que você precisa, do soro que você tem, é de 50 gramas. Então, 50 gramas é o que você precisa de glicose. Vai estar para X. Só que aqui, ó, unidade de medida já mudou, é ml. Porque você determinou que 2,5 gramas tá para 10 ml, né? Tá te faltando quanto? 50 gramas, unidade de medida embaixo de unidade de medida, e o X vai para ml, certo? 50 vezes 10, 500 dividido por 2,5. Isso daqui te dá um volume de 200 ml, tá? Então, para você ter esses 50 gramas aqui que tá faltando, você vai precisar pegar 200 ml, né? Aspirar 200 ml de ampolas de glicose, certo? Quantas ampolas você vai precisar? Obviamente, se é 200 ml, cada ampola tem 10, 20 ampolas, tá? Então, ó, vamos entender o que a gente fez. A gente pegou o soro de 1.000, né? O soro é de 1.000, só que lembra, a partir do momento que ele é de 1.000 e aqui ele tá te pedindo 500, a sua base já é 500, tá? Mais as ampolas de glicose, 200 ml, e isso vai te dar o soro prescrito, que é o que você precisa. Então, ó, segue esse raciocínio lógico. O soro é de 1.000, mas você tem que trabalhar com a metade dele. Então, você já vai tirar 500. Então, ó, você tem aqui 500 ml, que seria a sua base com qual você fez a conta, tá? Mas essa base aqui, ó, ela ainda vai sofrer perda. Por quê? Porque você vai ter que colocar 200 ml de glicose lá dentro. Se você pegar 200 ml e jogar dentro de um soro de 500, você vai ter 700 ml. Então, você, em vez de jogar, você vai ter que o quê? Tirar primeiro o soro, né? Lembra a teoria do copo. O copo já está cheio. Se você colocar mais líquido dentro dele, ele transborda. Então, para você poder colocar, você tem que retirar primeiro. Então, o que que você faz? Dos 500 ml que você fez a conta, você vai tirar 200. Por que 200? Porque 200 é o que você tem que acrescentar. Então, ó, a sua base real, né, nessa conta seria qual? 300 ml de soro fisiológico ou de soro glicosado. Você vai pegar esses 300 ml de soro glicosado, vai acrescentar 200 ml de glicose a 25% para você ter um soro glicosado, né, de 15% aí de 500 ml. É a lógica, gente, tá? Lembra, são 5 passos. Isso não quer dizer que a conta termine aqui. Ela não termina, ela tem correções, tá? Como falei, na escola eles falam para a gente trabalhar lá, a apostila de vocês está dando 5 passos. É o que eu vou trabalhar, porque depois eu não quero ninguém reclamando lá na diretoria que eu estou dando aquilo que não está na apostila, tá? Então, ó, para obter o soro desejado, né, devo utilizar apenas 300, então desse soro de 1.000, na verdade eu só vou usar 300 ml, tá? E vou acrescentar quanto? 200 ml de glicose a 25%. Então, essa é a realidade. Ou você pode colocar, né? Irei precisar de 200 ml de glicose a 25%, tá? Mas lembra, a resposta correta é essa. Você tem que entender com que você tá trabalhando. Se o seu soro é de 500 e se o seu soro é de 1.000 e ele tá te pedindo 500, você vai ter que jogar logo de cara 500 fora, tá? Você vai ter como base, então, 500 ml. Ah, ótimo, 500 ml, que você vai ter que colocar 200. Pô, mas se eu colocar 500 mais 200 dá 700.
E eu não trabalho com 700, o paciente está trabalhando, está recebendo muito mais daquilo que precisa. Então, para colocar 200, eu vou ter que tirar ainda mais 200 ml de soro. Tirei 200 ml de soro. Se tinha 500, eu tiro 200, fica 300, certo? Aí, beleza. Aí, esses 300 se tornam a minha base real. A partir do momento que ele se tornou a base real, eu coloco lá 200 ml de glicose. E aí, me dá um soro glicosado de 500 ml, certo? Vamos para mais um? Já tá expert? Ou já tá ficando louca? Tá ficando louca, eu tenho certeza. Né? Todo mundo fica louco nessa aula. Não é tão difícil quanto parece, gente. É que é trabalhoso. Os 3 primeiros passos, eles não mudam, tá? Vamos lá? Ó, transformação de soro, né? Com base em soro ainda. Aqui é um pouquinho diferente, mas olha só para vocês verem como tem lógica, tá? O médico prescreve para o paciente um soro glicosado de 5% de 500 ml, também para correr em 10 horas, tá? O que a gente tem no posto? A gente só tem água destilada e um soro glicosado aqui, ó, de 10% de 500 ml. Quer dizer, eu tenho soro, eu não tenho ampola, tá? O que ele tá falando para mim, ó, que você tem soro, né? E você tem água destilada. E o soro, que é o mais simples, talvez por ser usado mais vezes, ele acabou, ele não tem. Então, como que eu faço um soro de 10% se transformar num soro de 5%? Opa, eu expando a concentração dele, né? Eu jogo mais solvente, certo? Mas como que eu faço isso? Transformando. Então, ó, presta atenção aí no que você tem na mão. Você tem água destilada, você tem o soro de 10% que você tem que transformar no seu soro de 5%. Ó, você não tem ampola, tá? Você tem água, você tem glicose a 10%, né? E você tem que transformar os dois nesse soro aqui. Vamos lá? Primeira coisa, trabalho com o que eu tenho. Primeiro, tenho água. Eu já sei que a água não tem porcentagem aqui na frente, então ela não tem grama, né? Ela não tem gramas nenhuma. Isso quer dizer que ela é meu solvente universal, tá? Segundo, trabalho, ó, com meus 10% aqui, o soro que eu tenho. Eu vou determinar quantas gramas tem esse soro, ó. Então, vamos lá. Ele é um soro de 10 gramas, né? 10%, que vai estar para 100, e ele tem 500 ml. Então, eu vou colocar, né? 10 para 500, 5.000, que divide para 100. Esse soro tem 50 gramas, certo? Então, ó, a minha água não tem gramagem nenhuma, porque ela é neutra. O soro que eu tenho lá no postinho de enfermagem tem 50 gramas, mas o soro que eu preciso, ó, vamos lá. Terceiro passo, né? O soro, a grama do soro que você foi prescrito pelo médico. Então, ó, o soro que o médico prescreveu é de 5% em 500 ml. Então, vai ser 5 gramas para 100, né? E X para 500. 5 vezes 500 dá 2.500 dividido para 100, que é 25. Olha que loucura. O soro que você precisa, ele tem metade, ele tem menos da metade, né? Quer dizer, ele tem a metade exatamente do soro que você tem. Então, ó, então o que você teria que fazer? O quarto passo. Lembra que numa equação matemática a gente sempre coloca o mesmo que a regra seja, né? Como que fala? De subtração, você vai colocar sempre o número maior em cima para tirar o de baixo, mas você sabe que o seu resultado vai ser negativo, tá? Então, ó, o soro que você tem é de 50, você só precisa de 25. Quanto que você tem que jogar fora? 25 gramas, gente. 25 gramas é o que você precisa exatamente. Então, ó, que seria aí o seu quarto passo. Você tem que jogar fora do soro que você tem exatamente metade do soro. Então, como que você faria isso, né? Simples, você vai desprezar, né, metade do seu soro de 500, né? Aqui nesse caso, você tem 50. Se você jogar fora metade, você está jogando 25 gramas fora. E você vai ficar com 250 ml, certo? É isso que você fez. Você pegou o soro de 500, jogou fora 250. Então, você vai ficar com um soro de 10% com 250 ml, certo? E você vai acrescentar nesse soro agora o seu solvente universal, que é a água. Quanto que você vai jogar lá dentro? 250. O que você fez? Você expandiu o volume.
mas você não mexeu na concentração de glicose. Então, você pegou o soro glicosado de 10%, jogou metade dele fora e depois você completou com água destilada. Então, quando você jogou metade do soro fora, você jogou 25 gramas fora, que era o que você não precisava, porque era excedente, né? E aí você manteve 25 gramas daquele soro e só jogou a água destilada para expandir. E aí você teve um soro, né, com volume total de 500 ml a 5%. É o contrário do que a gente estava fazendo. Nos outros soros a gente tinha que acrescentar, né? Gramagem. Nesse daqui é diferente. Você tem que retirar. Você retira a quantidade de grama, mas você aumenta o volume, né? Com o que você vai aumentar? Com o solvente universal, que é a água, tá? Nada mais do que isso. Não é tão difícil quanto parece. Ele talvez seja mais fácil do que os outros, certo? Então, ó, o que você fez, né? Só para você poder entender. Você simplesmente pegou 500 ml da água destilada, da água não, do soro, né, que você tinha. Você já jogou metade desse soro fora e ficou com 250. Aí você foi lá e acrescentou mais 250 de água para ter aí o 500 ml de soro glicosado a 5%. É isso, tá? Aí, para a sua resposta seria: para obter o soro desejado, né? Desprezar primeiramente metade do meu soro de 10%, pois esse apresenta o dobro da concentração da glicose que eu preciso realmente. Ele tem 50, você precisa de 25, certo? E completar os 250 restantes do soro com 250 ml de água destilada. Então, você pegou metade e jogou água destilada dentro. Não é difícil, tá? De corpo presente ainda na aula, espero que sim, né? Não espero que ninguém tenha desencarnado nessa aula. É uma aula um pouco chata, muito chata, né? Eu sei, mas é necessária, tá bom, gente? Revejam essa aula quantas vezes forem necessárias. Se precisar, me chamem, tá? Para quem quiser aí entender um pouco mais sobre transformação, mais passos da transformação, me dá um help aí, fala: oi, professora, né? Preciso, me dá um oi, que daí a gente trabalha, mas daí eu não vou colocar o conteúdo aqui eu vou disponibilizar ele lá na minha plataforma do YouTube para que você veja lá, tá bom? Os passo a passos que agregam, não é só 5 passos, lembra o que eu falei, tá bom? E aí, por hoje é isso. A gente vai praticar. Eu tô deixando aqui 5 exercícios que não fogem em nada do que eu expliquei hoje para vocês trabalharem, tá? Todos eles têm a mesma característica dos exemplos que eu dei. Façam, me mandem que eu vou corrigir. Como os demais que eu falei, eu vou corrigir lá e vou deixar na plataforma para que vocês depois comparem com a resposta que foram me enviando, tá bom? Fiquem com Deus. Por hoje é só. Beijo, gente.